Oi, pessoal. Na parte anterior desse vídeo, eu comentei que a tradição não pode ser transformada em dogma. Por isso, toda tradição deve ser revista, pensada, analisada de acordo com as leis para se manter pura, sem distorções, antes de ser retransmitida. E aquele que está recebendo também precisa ter o mesmo critério para avaliar se aquilo que ele recebeu também tem valor. Não se deve repetir uma tradição de forma cega só porque é o costume ou um costume bonito. E às vezes nem é um costume bonito. Vou dar um exemplo banal. Imagina o trote nas faculdades. É uma tradição que remonta à Idade Média. Só que naquela época, a raspagem dos cabelos era feita por questões higiênicas. Só que isso se mantém até hoje. Só que em alguns locais, ainda com incremento de agressividade, chegando até levar à morte de alguns calouros. Ora, em vários grupos sociais existem os ritos de passagem ou os ritos de iniciação. Mas nesse caso aí, por exemplo, o trote pode ser revisto por um rito de iniciação que acolhe o novo ingressante ao meio do acadêmico, ou então que cria os laços de amizade entre os veteranos e os calouros. Existem várias formas de enobrecer uma tradição, de se adaptar às leis, mas precisa ter uma certa maturidade no meio para poder fazer essas mudanças. Se essa maturidade não existe, então provavelmente a tradição deve ser extinta. Vou dar um outro exemplo bastante comum, né, que as pessoas repetem sem refletir, sem verificar que valores que tem aquela tradição, se realmente vale a pena passar aquilo para adiante, né? Por exemplo, a questão o último botão do terno. Independente de quantos botões tem o terno, se dois, três, normalmente se deixa o último botão sem abotoar. Agora, vocês sabem por que esse botão não é abotoado? Bom, conta a tradição que o rei Edward VII, é um rei inglês, e ele, lá para o fim do século XIX, mais ou menos, ele gostava de vestir o terno bem justo, só que ele estava um pouquinho mais barrigudo. Então, por conta do corte do terno, ele não conseguia abotoar o último botão, então ele deixava o botão livre. Depois a corte começou a copiar e aí começou a virar uma tradição essa questão de deixar o último botão do terno. Isso aí é uma das versões. A outra versão é porque o pessoal deixava o último botão aberto por conta da consulta do relógio de bolso. De qualquer forma, independente de qual versão seja a verdadeira, o fato é que a gente nem usa o relógio mais de bolso ou deixa o último botão porque alguém estava com uma barriga um pouco maior. Então, você vê que é uma tradição que ela foi repetida sem questionamento, as pessoas repetem hoje em dia sem questionamento, todo mundo usa o botão e não tem motivo nenhum para deixar o último botão aberto, porque hoje em dia você pode fazer um terno no seu corte ou ninguém usa mais o botão, o relógio de bolso, então não teria motivo para deixar o último botão sem desabotoar. E assim, mesmo assim, a tradição se repete sem questionamento, tá? Então, isso vale para uma coisa banal como um botão do terno, mas assim, tem que prestar atenção que às vezes nas coisas também maiores, mais importantes, essa falta de reflexão também se repete. As coisas não só dos costumes, como de cultura e tudo mais, e também da espiritualidade, que é o mais importante, que é muitas coisas, muitas vezes se repete muitos costumes sem questionamento, sem reflexão. Aí vai, tem muitos outros exemplos. Que verifica quantas tradições natalinas a gente repete muitas vezes e sem reflexão. Hoje em dia, às vezes, o Natal perdeu o significado real, né? Aquilo que era um momento ali de lembrança do nascimento de Jesus, hoje em dia virou uma festa de compras e presentear mútuo, que às vezes é só por obrigação e as pessoas também não refletem o verdadeiro significado, se realmente vale a pena manter aquela tradição da forma como está, né? Então, a gente vê que tem vários exemplos no dia a dia que nós vemos que as tradições vão sendo repetidas sem reflexão, sem questionamento, e os valores vão se perdendo ao longo do tempo, fica só a tradição fria, e aquilo que estava por trás, que realmente às vezes tinha algum valor, ou tinha alguma uma necessidade ali que era bonita de transmitir, né, para as futuras gerações, se perdeu e ficou só uma casca vazia. Então, acho que dessas são alguns exemplos. Isso também vale para a cultura. Imagine, manter algo que é morto na essência só porque tem um manto cultural bonito, criando então uma imagem de algo que é nobre, sem ser.
Isso também é nocivo. Você imagina que quando algo está vivo na cultura de um povo, ela se perpetua naturalmente pela lei do movimento. Manter algo só porque existiu na história não garante a perpetuação no tempo. Aquilo que vibra no senso de beleza, ele tende a se perpetuar naturalmente, pois é um bem que quer ser mantido vivo. É algo que as pessoas querem trazer consigo porque é belo. Isso vale para todas as coisas e também para a tradição. Bom, eu vou ler um trecho da mensagem do Graal aqui para finalizar essa reflexão. Imitação não é elevação, não é nenhuma obra própria. Uma uniformização nesse sentido é errada. Nisso, a melhor medida é o senso de beleza que vos é dado para reconhecerdes o que está direito e o que está errado em tais coisas. Entregai-vos ao original e verdadeiro senso de beleza e nunca podereis errar, pois ele está ligado às leis primordiais da criação. É a expressão de um saber ainda oculto sobre a perfeição, um indicador de caminho infalível para cada espírito, pois unicamente todo o espiritual, nessa criação posterior, tem a faculdade de reconhecer, numa bem determinada maturidade, a verdadeira beleza com consciência plena. Bom, era essa a reflexão que eu queria trazer hoje. Um abraço a todos.